falar com a gente de uma forma diferente. Os nossos corações vão estar abertos para ouvir o Senhor falar conosco. Pai, que nós nos encontramos, ó Deus, aqui nessa noite. Pai, nós entregamos, ó Pai, a vida do Paulo, ó Deus, em tuas mãos, ó Pai. Deus, usa o teu filho, Senhor. Fala, ó Pai, com a tua igreja, Senhor. Pai, que nossos corações vão estar abertos para te ouvir aqui nesse lugar. Pai, fala os nossos corações, ó Pai, não aquilo, ó Pai, como nós queremos ouvir, mas fala aquilo a qual o Senhor quer falar conosco. Deus, nós entregamos a vida dele em tuas mãos, Senhor. Usa-o, ó Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos botar uma dedicação de glória à paz do Senhor Jesus, amém? Você que pode exaltar, você que pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Quero começar agradecendo, essa rica oportunidade que o Senhor me concede nessa noite de hoje. Para mim, talvez anos atrás, eu nem pensava estar aqui na igreja de Neves, Eu me lembro, estava lembrando esse final de semana, de quando eu era bem criancinha e vim aqui nessa igreja para poder simplesmente ver a mocidade de Neves louvar. Sempre amei ver a mocidade de Neves louvando e tudo mais. E hoje poder estar aqui, louvando, adorando o nome do Senhor, eu tenho certeza que é uma gratidão imensa. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade de Aldrich, que me chamou, quero agradecer ao pastor Andrews, agradecer a cada um que está presente aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele há de fazer maravilhas aqui nessa noite. Você quer assim, amém? Glória a Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 39. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Livro de Ezequiel, capítulo 39. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toda glória seja dada. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você que achou, diz amém? Amém. Glória a Deus. Você que não achou, diz espere por mim. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 39, versículo de número 1. Aleluia. Que diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Glória a Deus mais uma vez. Livro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e trarei aos montes de Israel. Glória a Deus. Você que pode, levante a sua Bíblia. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, Senhor, nos encontramos aqui nessa noite, meu Deus, para te louvar. Senhor, nos encontramos aqui nessa noite, Senhor, para te adorar, meu Deus. Nos encontramos, Senhor, aqui nessa noite para fazer, Senhor, a tua vontade, para ouvir, Senhor, a tua voz. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu não sou nada
Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É um prazer estar aqui nessa noite mais uma vez. Ceiar com a Camila, né? Quanto tempo eu não sei com a Camila, gente? Meu Deus. Amém. Meus irmãos, nós lemos aqui a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Ezequiel, que é o servo de Deus, que estava ali no período de cativeiro da Babilônia. Ezequiel, que foi levantado por Deus para poder trazer uma mensagem ao povo que estava ali na Babilônia. Ezequiel, ele é um homem que ele foi levantado por Deus para trazer uma mensagem de arrependimento. Ezequiel, ao mesmo tempo, foi um homem que foi levantado por Deus para fazer promessas ao povo de Israel. E Ezequiel também foi levantado por Deus para trazer juízo sobre as nações que eram contrárias ao povo de Deus. E nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, no capítulo 38, para você entender o contexto dessa história. Nós vamos ver que essa passagem ela vai tratar já de um período onde Deus ele estava querendo falar sobre o juízo que ele tinha sobre aquelas nações que vinham contrárias ao povo de Deus. Nós vamos ver que a palavra do Senhor vai começar dizendo para Ezequiel se dirigir ao povo de Gog. E no capítulo 38, no versículo 1, ele vai dizer assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz assim: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Tubal. Nós vamos ver na palavra do Senhor que reinos estavam se levantando para ir contra o povo de Deus. Nós vamos ver na palavra do Senhor que o reino de Gog, ele significava aquela nação que estava se preparando para poder invadir terras do povo de Deus. E nós vamos começar a ver que no decorrer dessa palavra, Deus ele vai começando a falar sobre um povo que se levantava, sobre reinos que se uniam contra o povo de Israel. Reinos que estavam se unindo para poder atacar aquele que era o povo de Deus. E quando nós vemos esses povos se unindo para poder atacar o povo de Deus, nós vamos ver que eles vão se unir e eles vão se preparar, crendo que o reino deles era maior, crendo que eles estavam em maior vantagem contra o povo de Israel. E nós vamos ver que quando a palavra de Deus ela começa a citar lá no versículo 11, no versículo 10, e diz assim o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás o mau desígnio. E diz assim no versículo 11: dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos aqueles habitam em muros e não têm ferrolho nem portas. Mas sabemos que, ditamente na palavra do Senhor, era de costume, o povo de Israel, eles costumavam viver sob tendas. E nós vamos ver na palavra do Senhor aqui dizendo, acabei de ler, que aqueles povos eles estavam se juntando, eles estavam se preparando para poder atacar o povo de Israel. E a sua grande valia naquele momento era dizer: eu vou contra este povo, porque esse povo ele é um povo que não tem muros, é um povo que não tem defesa. Nós sabemos que naquelas épocas era de muito costume você ver uma cidade que tinha um grande muro, você ver uma cidade que tinha uma grande muralha. E quando você chegava diante de uma cidade que tinha uma grande muralha, você virava para aquela muralha e falava: não, essa cidade é uma cidade poderosa. Quando você chegava para uma cidade que tinha um grande muro, você virava para aquela cidade e falava: essa cidade ela tem uma grande defesa. Eu não consigo atacar essa cidade de fácil modo, porque essa cidade ela tem uma defesa muito potente. Então aquele povo ele olha para o povo de Israel e diz: esse povo não vai conseguir lutar contra nós, porque esse povo não tem defesa alguma. Esse povo não vai conseguir lutar contra nós, porque esse povo vive sem muros, esse povo vive sem muralhas, esse povo vive sem defesa. O inimigo estava virando para Israel e dizendo: eu posso atacar porque esse povo não tem como me contra-atacar. Eu não sei como você entrou na noite de hoje aqui, eu não sei que luta, que peleja você tem passado, mas quem sabe existem pessoas aqui que você olha para dentro de si mesmo, e quem sabe o inimigo olha para você e pensa: eu posso atacar ele, eu posso atacar ela, porque ela não tem muro, ela não tem defesa. Mas a mensagem que eu quero trazer para você aqui nessa noite é: não é importante que você tenha muro, o importante é que você tenha a presença de Deus na sua vida. Eu não sei como se encontra na sua vida, não sei que pelejas você tem passado no decorrer da sua vida, mas o povo de Israel estava se encontrando em um momento em que ele estava sendo
que não tinha nenhum tipo de defesa. Quem sabe existem pessoas aqui que entrou aqui nessa noite e você está passando por uma situação tão adversa e você pensa, não tenho defesa, eu tenho que procurar um muro para me esconder. O povo de Israel podia não ter um muro, o povo de Israel não podia ter uma casa feita por pedras, mas o povo de Israel vivia debaixo de uma tenda, e dentro daquela tenda o povo de Israel encontrava a presença de Deus. Eu não sei se você simplesmente tem vindo aqui domingo após domingo, eu não sei o que você tem feito da sua vida, mas o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, que o importante para mim e para você nessa noite de Santa Ceia é que nós venhamos ter a presença de Deus para que possamos vencer as nossas guerras. Quem sabe você entrou aqui passando por uma dificuldade e a sua luta é uma guerra espiritual tão grande que o inimigo tem se levantado dia após dia na sua vida, mas o que Deus vem pedir para mim falar para você nessa noite é que nós venhamos buscar mais a presença do Senhor. Então aquele povo virava e falava, nós vamos contra essas aldeias, nós vamos contra esses povos, nós vamos levantar contra eles, porque eles não têm muro, eles não têm defesa. E nós vamos ver depois falando assim, a fim de tomar os seus despojos, arrebentar sua presa e tornar a mão contra as terras são desertadas que agora se habitam e contra o povo que se juntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões que habita no meio da terra. Aquele reino agora estava prestes a ser atacado, aquele povo, ele estava em cativeiro, mas o inimigo estava preparando diversas formas para poder atacar ele. Aquele povo estava ali vivendo um momento que, quem sabe, muitos estavam se desviando dos caminhos do Senhor. Quem sabe muitos estavam procurando formas de sobreviver em meio às suas lutas. E no momento a qual eles procuravam formas de sobreviver em meio às suas lutas, eles começavam a se entregar à cultura daquele ambiente. Quem sabe aquele povo, em meio de tentar vencer as suas batalhas internas, começavam a ceder àquilo que o inimigo colocava na sua frente. Quem sabe aquele povo, em meio à sua guerra, em meio àquele momento de aflição a qual eles estavam vivendo, eles estavam começando a ceder àquilo que o inimigo colocava na sua frente. E volto a dizer, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas a pergunta que eu quero te fazer é, para combater as suas batalhas no dia a dia, o que você tem cedido para o inimigo? Para combater as suas batalhas do dia a dia, o que você tem colocado na sua frente que você fala, não, isso agora eu posso fazer, porque a luta está tão grande, agora eu vou me satisfazer com isso. Quem sabe aquele povo agora estava começando a ceder, porque nós sabemos que a guerra simplesmente que vinha naquele momento não eram só soldados, não eram só guerreiros, mas naquele momento o inimigo também já estava tentando trabalhar de outra forma, trazendo aquele povo para a cultura deles. E nós sabemos que nos dias de hoje é de igual modo que o inimigo tem feito na minha e na sua vida. Quantos dias que você tem passado por guerras, quantos dias que você tem passado por batalhas, e o que o inimigo coloca na sua frente é, você agora tem que ceder aquilo que eu quero. Quantas pessoas que chegaram aqui nessa noite, a sua batalha, o seu sofrimento tem sido tão grande, e para que você venha simplesmente sanar aquilo que você está sentindo, a dor que você está passando, você quer simplesmente ceder a que o mundo tem entregado na sua frente. Mas Deus, Ele coloca uma palavra no meu coração aqui nessa noite para você, é que você tem que buscar mais a presença de Deus para poder passar por essa dificuldade. Exalta, glorifica o nome do Senhor. Então nós vamos ter a palavra do Senhor dizendo que aquele povo ele estava começando a se unir contra o povo de Israel. Aí no versículo 14 nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo, profetiza ao filho do homem, diz a Gog, assim diz o Senhor Jeová, não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virá, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu, muitos povos contigo montados, todos os teus cavalos, grande julgamento e exércitos numerosos, e subirás contra o povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu houver santificado em ti os seus olhos. E muitas das vezes eu me peguei nessa palavra e pensando que o Senhor está querendo dizer com a parte de santificar. Quando o Senhor está querendo trazer para nós que Ele é um Deus soberano, e não adianta o inimigo ele tentar atingir a mim, tentar atingir você,
Existe um Deus que Ele batalha por mim, Ele batalha por você. Muitas das vezes nós nos encontramos em meio a guerras que nós queremos batalhar com as nossas próprias mãos. O povo de Israel estava passando por esse momento e quem sabe eles podiam colocar no seu coração simplesmente: eu vou pelejar com as minhas próprias mãos. Eu vou fazer a minha própria vontade. Eu vou fazer o que dá no meu coração, como nós costumamos falar, vou fazer o que dá na minha teia. Mas o que Deus estava falando ali, vocês podem vir, o inimigo pode vir, o diabo pode vir atacar a você, o diabo pode vir atacar a sua família, mas Deus estava virando para eles e estava dizendo: eu sou Deus que vou mostrar como eu posso fazer quando você toca no meu povo. Você chegou aqui nessa noite, a sua batalha tem sido tão grande. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, o desânimo no seu coração tem sido tão grande, e você pensando: Senhor, o Senhor não está vendo aquilo que eu tenho passado dia após dia, aquilo que eu tenho passado semana após semana. Mas Ele diz nessa noite para você que Ele é contigo no momento da luta, e Ele peleja as suas guerras, Ele peleja no momento da sua adversidade, Ele peleja no momento onde o desânimo vem te atacar. O povo de Israel estava no meio do cativeiro. O povo de Israel podia simplesmente se entregar no meio daquela situação. Muitas das vezes o que nós podemos fazer no dia a dia é nos entregarmos. Muitas das vezes o sentimento que vem é largar tudo e fazer o que dá na nossa cabeça. Mas o povo de Israel, naquele momento, Deus ele estava se apresentando em dizer: eu sou o Deus que luta por você. E o diferencial, quando nós nos lembramos que existe um Deus que luta por nós, é que não adianta vir desânimo, não adianta vir batalhas, não adianta vir as lutas do dia a dia. Deus ele se mostra conosco e o nosso ânimo ele está em Cristo, a nossa confiança ela está em Cristo. Nós podemos pensar que não, mas Deus está conosco. Tem vezes que chega no dia a dia e eu penso que está cansativo demais. Tem vezes que chega momentos da vida, semanas, que eu falo: é melhor deixar para lá, é melhor a gente não lutar, é melhor a gente fingir que está tudo bem. Mas eu gosto de uma frase, eu gostava muito de ouvir e gosto, Lucas Agostinho louvar. E no meio das ministrações dele, ele sempre falava: é melhor viver momentos de guerra do que viver uma falsa paz. Muitas das vezes nós nos encontramos em momentos que parece que está tudo bem. Muitas das vezes nós nos encontramos em momentos que parece que tudo está um mar de rosas. Mas quando nós vamos ver por trás daquilo que aparentemente está bem, está tudo dando errado. Muitas das vezes nós entramos aqui na casa de Deus e parece que está tudo bem. Nós queremos fingir que está tudo bem. Mas simplesmente é necessário que nós venhamos entrar nessa guerra. Mas de que modo nós vamos entrar nessa guerra, Paulo? É com jejum, é com oração, é buscando mais a presença de Deus. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, a sua vontade é parar. Mas o que Deus coloca no meu coração para dizer para você é: nós precisamos buscar mais para poder vencer essas guerras. Não quer dizer que você vai bater com boca para aquele primeiro que vem na sua frente. O que quer dizer que você vai clamar e Deus vai fazer algo diferente acontecer. Quer dizer que você vai buscar mais a presença de Deus e algo diferente Deus ele vai fazer na sua vida. Porque é muito simples, é muito fácil quando nós chegamos na igreja e nós pensamos: não, eu vou lá na igreja, eu bato meu ponto, eu volto para casa e assim Deus vai fazer. Ou quem sabe você fala: não quero nem mais ir na igreja. Mas o que Deus ele está trazendo para mim e para você aqui nessa noite é que simplesmente a nossa oração vai fazer algo diferente acontecer na nossa vida. Esse dia eu estava em casa conversando com a minha família, nós estávamos falando sobre uma situação que estávamos passando, que estávamos vendo. E uma coisa que eu senti no coração e falei foi: se a gente simplesmente orar, não vai ter poucos meses, Deus ele vai fazer acontecer o que Ele tiver de fazer acontecer. Mas o que falta muitas das vezes para nós que somos talvez crentes há muito tempo, para nós que talvez já vimos muitos milagres acontecendo, é que nós passamos por lutas, nós passamos por adversidades. Mas quando chega a próxima luta, quando chega a próxima adversidade, você não crê que Deus vai fazer
fazer você passar na mão. Aleluia. Olha para dentro do seu coração agora, entra no seu pensamento agora e lembra de quantas lutas você já passou. Você chegou nesse domingo, mas lembra quantas lutas, quantas aflições você já passou. E quantas delas Deus permitiu você vencer para poder estar aqui na noite de hoje. Quantas lutas você já passou, quantas batalhas Deus já permitiu que você passasse, mas Ele permitiu que você passasse para lhe mostrar que Ele é contigo, não importa a luta que venha. Se tem luta hoje, se vai vir luta amanhã, se vai vir luta no próximo mês, Deus Ele vai te ajudar a passar por essa aflição. Só quem tem exalta, só quem tem glorifica o nome do Senhor. Aí nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo, no versículo 28 do capítulo 38, sucederá porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra. Nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo que o adversário podia vir ao encontro do povo de Israel. Uma das vezes que Deus permite, que Deus nos faz passar, é que as lutas venham ao nosso encontro. É que o diabo vem até o nosso encontro. Ele vai te atazanar, ele vai gritar, ele vai fazer. Mas Deus Ele está dizendo, eu estou deixando Ele vir, eu estou atraindo Ele, estou deixando Ele vir para mostrar o que eu posso fazer. Quando das vezes a luta que Deus permite vir na minha e na sua vida é simplesmente para Ele mostrar o que Ele pode fazer na nossa vida. É simplesmente para Ele mostrar que o poder dEle é maior do que a luta que está vindo na sua casa dia após dia. É simplesmente para que Ele possa lhe mostrar que Ele foi o Deus que morreu por mim, que morreu por você, e Ele é o Deus que continua sendo comigo e contigo a cada dia. Glória a Deus. Eu não sei como se encontra o seu coração. Cada um sabe o que tem passado na sua vida, e eu não conheço a sua vida, mas existe um Deus aqui nessa noite que conhece, e existe um Deus aqui nessa noite que está pedindo para mim dizer para você, basta simplesmente você clamar a mim. Não adianta você buscar talvez muros para se esconder, mas se você entra na tenda, se você clama, se você busca, Deus Ele faz algo diferente. Se você simplesmente dobrar os seus joelhos aqui nessa noite e falar, eu vou tomar um novo posicionamento, que vai ser um posicionamento de buscar mais a Deus, Deus Ele vai fazer algo diferente na sua vida. Porque quantas das vezes o que nos traz à igreja são as lutas. Quantas das vezes, eu não sei como você se encontra aqui, mas quantas das vezes o que nos traz à casa de Deus são as provas que Deus permite acontecer na nossa vida. Quantas vezes nós nos tornamos pessoas que só quer vir um dia na igreja. Aí Deus vai lá e fala assim, não, eu vou permitir mais uma lutinha vir na casa dela para poder aparecer na igreja, né? Deus vai permitir que uma lutinha apareça ali na vida dele para ele poder aparecer na igreja. Eu na minha igreja sou uma pessoa que eu sinto falta quando algumas pessoas não aparecem. Camila tá rindo, né, Camila? Eu sinto falta quando algumas pessoas não aparecem na minha igreja. Aí eu pego e vou lá depois do culto, eu mando uma mensagem no WhatsApp. Eu falo, e aí, Beltrano, como é que você não veio na igreja? Tudo mais tá bem? Coisa e tal, estou precisando de alguma ajuda? E a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Existem pessoas que talvez estão desanimadas porque elas precisam que você que está aqui nessa noite mande uma mensagem para ela e tente animar a vida dela. E Deus te use nessa noite para poder simplesmente trazer essa alma de volta para a igreja. Aí eu mando mensagem para aquela pessoa e pergunto. E da mesma forma é Deus que sente saudade de você aqui numa noite de domingo e por isso te permitiu talvez passar por provas para estar aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Porque é necessário, porque às vezes a vida está tão boa, está tudo mil maravilhas, e nós falamos, não, agora dá para mim descansar. Agora eu vou deixar de vir no culto de quarta, de segunda, de domingo, eu vou aparecer só naquele sábado de evento na igreja, mas Deus está chamando alguém aqui para estar mais na presença de Deus. Para estar mais aqui na casa do Senhor, buscando, para estar mais aqui na casa do Senhor, exaltando a Deus. Porque sim, da nossa casa nós podemos orar, nós podemos clamar, mas o que Deus está querendo de você é que nessa noite você tome um posicionamento diferente com Deus.
precisamos buscar mais a Deus. Eu acho que uma das coisas mais difíceis da nossa vida é manter a constância na nossa busca. Eu, às vezes, eu costumo sempre tirar pelo menos um dia ali na semana para poder ir no monte. Pelo menos um dia na semana. Mas aí chega aquela época da semana que você fala, não, mas hoje eu estou cansado, hoje eu vou ficar em casa. Aparece um outro compromisso e você quer ir para aquele outro compromisso, quem sabe é uma festa, quem sabe é sair com os amigos. Mas aí Deus, Ele permite acontecer certas coisas na nossa vida para poder mostrar que nós não somos suficientes sem Ele, que nós somos totalmente dependentes do Senhor sobre a nossa vida. E nós vamos ver na palavra do Senhor que Deus, Ele estava virando para o povo de Israel e para o povo de Gog dizendo: vocês podem atacar esse povo, vocês podem fazer 1000 coisas com esse povo, mas ainda existe no meio desse povo pessoas que me adoram. Ainda existe no meio desse povo que, mesmo vivendo em meio a culturas diferentes, existem pessoas que guardam aquilo que eu quero na vida deles. Eu quero dizer para você que nessa noite não importa o meio, o ambiente a qual você vive, se você manter aquilo que Deus, Ele quer na sua vida, Deus, Ele vai fazer coisas na sua vida que você não imagina. Deus, Ele vai pelejar pela sua vida quando você precisar, porque quando às vezes nós nos encontramos em momentos que nós precisamos de alguém que lute por nós, e Deus nessa noite Ele está se apresentando como aquele que quer lutar por você. Deus, Ele está se apresentando como aquele que morreu um dia por você e hoje está aqui dizendo: eu ainda estou aqui para lutar por você. Talvez Ele poderia simplesmente morrer e deixar você viver a sua vida, mas hoje Ele ainda está aqui querendo te dar forças para seguir em frente nesse caminho. Aí nós vamos ver o Senhor dizendo, porque, no versículo 21, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os seus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiverem com ele. Deus estava falando que o inimigo estava juntando muitos povos. O inimigo estava juntando legiões para poder atacar o povo de Israel. Mas que quando ele viesse, ele ia dar uma resposta à altura, atacando fogo sobre eles. Eu não sei a situação que você tem passado, a situação que você tem vivido, mas Deus, Ele vai lutar por você e Ele vai derramar fogo sobre os teus inimigos. Quem sabe existe você que chegou aqui sem confiança, mas existe um Deus do céu que está se levantando e dizer: eu vou pelejar e eu vou tacar fogo sobre os teus inimigos. Não adianta o inimigo se levantar dia após dia, porque eu estou vindo com forte, forte, forte sobre cada um deles nessa noite. Aí nós vamos ver que Deus, mais uma vez, Ele vem no versículo 39 e Ele diz para que aquele homem, Ezequiel, ele viesse novamente profetizar sobre aquele povo. Eu quero dizer para você que nessa noite, a palavra que eu tenho aqui nessa noite é totalmente simples, mas é dizer para você que você tem que olhar mais para Deus e buscar estar mais na presença de Deus. Se coloque de pé. Que você venha estar mais na presença do Senhor, buscando, clamando, porque Deus é esse que Ele se levanta. O diabo pode se levantar contra você, mas Ele é um Deus que Ele se levanta para poder te ajudar. Nessa noite, independente da situação que você tem vivido e tem passado, eu quero clamar juntamente contigo. Eu quero clamar juntamente contigo para que você venha pedir ao Senhor: Senhor, eu quero mais a Tua presença. E que a partir desse posicionamento que você tomar com Deus, Deus, Ele vai causar algo diferente na sua vida. Quem crê, começa dando glória, 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 no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Senhor, nos encontramos aqui, meu Deus, nessa noite, meu Pai. Espírito de Deus, Espírito Santo da verdade, meu Deus, repetir, meu Deus, que o Senhor venha fazer algo grande. Repetir, meu Deus, que o Senhor venha fazer, meu Deus, algo tremendo, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus,
abençoar cada vez mais.